Abrir a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Nós estamos no mês da comunhão. O mês de outubro, a gente está se dedicando ao tema da comunhão. Por acaso também é o mês das crianças, é um mês muito bacana. A gente já teve programação de criança esse mês e foi muito gostoso, foi uma bênção. E a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse tema de comunhão, hoje em Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 8, tá bom? Abram lá nas suas Bíblias, no seu celular aí, e nós vamos ler esse texto. Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 8, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Que bonito esse texto, né? A carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. A gente já sabe disso. Ele estava preso e ele não sabia se ia morrer ou não. Escreveu algumas cartas nesse período, 4 das quais nós temos hoje disponíveis em nossas Bíblias. Aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios e a Filemão. Ele escreveu essas quatro cartas neste mesmo período. E uma dessas cartas aos Filipenses, ele escreveu para uma igreja que ele amava muito, a igreja de Filipos. E quando Paulo escreveu essa carta, ele começou, aqui nas primeiras palavras dessa carta, ele então falou um pouquinho a respeito dessa experiência que ele tinha juntamente com os filipenses. Uma experiência de compartilhar a vida cristã, de viver com os filipenses, a mesma vida cristã, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo que habitava nos filipenses e que habitava também em Paulo. É interessante que nesse texto, Paulo fala sobre um negócio do tempo. Ele lembra os filipenses, quando eles aceitaram a Jesus. E aí ele fala, olha, vocês aceitaram no passado e foi bem bacana. Né? Paulo já era cristão quando os filipenses aceitaram a Jesus. Mas no passado os filipenses haviam aceitado. Agora Paulo estava preso, os filipenses estavam lá em Filipos, na cidade deles. E Paulo prevê até o futuro, inclusive. Como será o nosso futuro? Agora que a gente caminha junto nessa jornada que é a vida cristã. Ele fala aqui do passado, nos versículos 5 e 6. Ele diz, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O primeiro dia foi o primeiro dia que eles aceitaram a Jesus. Isso aconteceu há muito tempo atrás. E aí Paulo fala do presente, não é? A época em que Paulo está escrevendo, no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, quer dizer, começou quando vocês aceitaram a Jesus, né? E a vida de vocês foi transformada, e até agora vocês continuam firmes no Senhor, olha que bacana. E Paulo fala também aqui a ideia do futuro, né? No versículo 6, estou plenamente certo, começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma referência, portanto, à volta de Jesus. Quer dizer, Paulo fala do passado, do presente e do futuro. O que tem no passado, no presente e no futuro? Tem uma coisa que é como se fosse um fio condutor, que perpassa esse tempo, né, do passado, do presente e do futuro. O que é? É a participação de Paulo e dos filipenses na mesma obra de Deus. O que acontece nos filipenses, acontece também com Paulo. O que acontece com Paulo, acontece também com os filipenses. Paulo fala isso 2 vezes. Ele fala no versículo 5, ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, e veja a palavra cooperação. Esse tempo todo vocês são cooperadores. O que significa cooperador? Quer dizer que nós estamos trabalhando juntos. Eu trabalho e vocês cooperam comigo. Vocês trabalham e eu coopero com vocês. Nós estamos fazendo a mesma obra.
É isso que está acontecendo. Desde o primeiro dia até Jesus voltar, nós somos cooperadores. Trabalhamos juntos numa única causa, numa única obra. E também Paulo fala isso no versículo 7, quando ele diz: é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E é bem bacana essa palavra que Paulo usa. Vocês são participantes da graça. Quer dizer, eu participo da graça e vocês participam da graça comigo. O que Paulo está dizendo aqui, se vocês estão entendendo bem, é que tem uma certa cumplicidade em todos os cristãos. Todos eles participam de uma mesma coisa. É como se fosse a mesma obra em todos nós. É preciso lembrar disso, porque a gente tem uma ideia de que a vida com Deus, né, e a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã, ela é uma para cada um tem a sua. E não deixa de ser verdade, né? Cada um tem a sua. O que é bom para mim, nem sempre é bom para vocês. O que eu faço, nem sempre vocês fazem. Eu tenho o costume de falar, né, quando às vezes a gente conversa nos bate-papos sobre oração, vida cristã, e eu falo, e não é segredo para ninguém, que eu tenho uma certa dificuldade para orar. Né? Eu tenho muita dificuldade para orar, mas não é que eu não gosto da oração. Gente, eu amo a oração. O problema é que eu gosto mais de ler a Bíblia. Então, como eu gosto muito de ler a Bíblia, eu fico muito tempo lendo a Bíblia. Eu tenho 2 horas, eu vou ler a Bíblia e orar em 2 horas. Eu sou capaz de ficar 1 hora e 55 minutos lendo a Bíblia e os 5 últimos minutos eu vou orar. Porque eu gosto muito de ler a Bíblia. Mas eu acho que não é legal. O legal é compartilhar o tempo, né? Eu sempre falo que é melhor a gente fazer as coisas de uma forma equilibrada. Orar o tempo certo, ler a Bíblia no tempo que precisa ser lido. Mas na minha experiência é assim. Como eu amo muito a palavra de Deus, eu não consigo sair dela. Eu começo e não consigo parar, mas é a minha experiência. Eu converso com pessoas que me dizem: ah, pastor, eu prefiro orar. Quando eu estou na comunhão com Deus, o meu negócio é orar, eu oro, e se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Irmãos, eu acho que é bem bacana, cada um tem uma experiência diferente, e a gente não está aqui para unificar as experiências. Cada um tem um jeito de viver a vida cristã. Até porque cada um tem uma necessidade diferente. Vocês têm problemas que eu não tenho. Vocês têm dificuldades que eu não tenho. Então, cada um vai ter um relacionamento com Deus baseado na sua própria dificuldade, na sua luta pessoal, né? E eu tenho na minha luta pessoal, que é só minha. E é diferente da de vocês. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, de que a nossa vida com Deus, ela tem algumas coisas que são comuns, que são iguais. E aí sim, a gente pode partir do pressuposto de que todo mundo vive a mesma experiência, e é isso que Paulo está dizendo nesse texto. O que é igual para todo mundo? Porque algumas coisas são iguais. E o que é bacana a gente pensar agora, de que essas coisas que são iguais, é que estabelecem a nossa comunhão. É possível a gente ter comunhão, exatamente pelo fato de que algumas coisas são iguais. Quando eu falo, vocês vão se identificar comigo. Nossa, é assim mesmo que eu penso. É assim que eu vivo. É isso que acontece comigo também, porque é igual para todo mundo. O que é igual para todo mundo? Esse é o tema de Paulo no texto que acabamos de ler. O que é igual para todo mundo? O que é a mesma coisa, independente das particularidades? A primeira coisa que Paulo diz que é igual tem a ver com a nossa experiência com a obra de Deus. Nós temos uma obra de Deus para fazer neste mundo, e tem uma coisa que é igual para todo mundo. Não importa o seu jeito, o seu problema, a sua dificuldade. Paulo diz isso no versículo 5. Ele fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo quer dizer é o seguinte, é igual para todo crente que ele é constante. Ele não desiste. Ele não parou no meio do caminho. Isso não é normal. Você pode ter uma experiência assim, assado, mas tem uma coisa que é normal, porque é a obra de Deus em nossas vidas, de que a obra de Deus ela seja constante. Paulo diz, aconteceu comigo, aconteceu com vocês também. Desde o primeiro dia que eu aceitei a Jesus, até hoje eu continuo firme. Não faz parte da obra de Deus que a gente pare no meio. Parar no meio é um sinal bastante nítido de que tem algum problema com a obra de Deus, porque não acontece isso. Isso não é normal. Pessoas que aceitam a Jesus, e aquela aceitação, né, aquela empolgação, ela é um fogo de palha que tem um certo tempo e que depois passa. Não é normal que a obra de Deus seja fogo de palha. Isso não é normal. Não acontece com ninguém, pelo menos com ninguém
em quem Deus tenha trabalhado de verdade. É isso que Paulo está dizendo. O que é bacana na obra de Deus na vida de vocês e também na minha vida é que a gente trabalha firme desde o primeiro dia até hoje. Hoje eu estou preso, vocês estão soltos, mas a gente está lutando pela mesma causa. Desistir não é uma obra de Deus em nossas vidas. Não faz parte da obra de Deus. Alguém fala, esse foi o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus é que eu tivesse no Evangelho durante o primeiro ano. Aquilo foi bom, minha vida, consertou algumas coisas. E aí quando eu senti que estava bom, aí foi a hora de eu parar. Aí dá lugar para os outros, né? Não é bonito falar isso? É bonito nada, isso é horrível. Isso não faz parte da obra de Deus, nem dá lugar para os outros. A obra de Deus, ela continua, ela é constante. Deus não faz uma obra por um tempo. Não é a obra de Deus, não é assim que ele age. O que é nítido da obra de Deus, de que ele começa e ele termina. E quando é que termina? No dia de Cristo. Termina quando Jesus voltar. Jesus voltou? Eu acho que não, né? Então, se ele não voltou, a obra continua. Espero que não, inclusive, né? Se ele não voltou, a obra continua. Parece bobeira, mas tinha uma igreja que dizia isso, né? Que Cristo já tinha voltado. A igreja dos Tessalonicenses. Eles juravam de pé junto que Cristo já tinha voltado. Né? E Paulo escreveu a carta exatamente para dizer isso. Gente, Cristo ainda não voltou. Se preocupando, quando ele voltar, vocês vão saber, porque vai ser uma coisa muito, muito, muito nítida, não é? Um dia vamos falar sobre isso. O fato aqui, irmãos, é que a obra de Deus é constante, sempre constante. Não estou dizendo aqui que você, vou ficar firme todo dia, mas você vai estar com Deus, sempre. Mesmo que seja com altos e baixos, com idas e vindas, às vezes o pecado entra, atrapalha um pouquinho aqui, mas você continua firme. Vai meio capengando, né? Meio caindo, meio escorregando, mas vai. Vai meio que aos trancos e barrancos, mas vai. Às vezes eu me sinto como se eu fosse um bonde na ladeira. Tem que pegar no tranco. E aí pega no tranco mesmo, mas vai no tranco, não tem problema. Se não pega na chave, pega no tranco, mas vai. Nós vamos. E vamos até Jesus voltar. Às vezes eu me dirijo a Deus, Senhor, o teu pior filho está aqui. O pior filho do Senhor está aqui. Mas está aqui, está na mesa, né? Está sentado. Não desisti do Senhor ainda. Continua firme. Vamos firme, Senhor, vamos lá. Irmãos, é assim, a obra do Senhor é constante. Não faz parte da obra de Deus a desistência no meio do caminho. A segunda coisa que é igual para todo mundo é a experiência que nós temos com o próprio Deus. Todo mundo tem uma experiência com Deus. Cada um do seu jeito, né? Cada um de acordo com a sua personalidade, de acordo com o problema, a luta e a dificuldade que tem que enfrentar, mas tem alguma coisa que é igual para todo mundo. O quê? Primeiro, é igual, Paulo vai dizer no versículo 6, que quando você tem uma relação verdadeira com Deus, sempre apareça uma boa obra, Paulo chama de boa obra. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, uma boa obra. Todo mundo na vida de quem Deus trabalha, produz uma boa obra, uma coisa boa. Gente, está acontecendo uma coisa boa na minha vida. O que é? E aí você compartilha, né? Tem algo bom acontecendo. Irmãos, é natural que na vida de quem Deus trabalha, algo bom aconteça, algo bom. Isso é natural e é normal para todos. Segunda coisa que Paulo diz, que a nossa experiência com Deus, ela sempre conduz ao aperfeiçoamento e à maturidade. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. A obra de Deus há de ser completada, porque nós estamos caminhando para a maturidade. Quando eu comecei, eu era uma criança espiritual. Não sabia nada. E agora eu estou aprendendo. Estou aprendendo o trabalho, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a me relacionar com os irmãos, aprendendo a falar de Jesus. Estou crescendo na minha fé. Todo mundo cresce. Quem anda com Deus, cresce. Não é normal uma pessoa andar com Deus e não crescer. Quando Paulo escreve para os Coríntios, ele escreve meio assustado. Como é que vocês não cresceram? Vocês tomavam leite e ainda tem que tomar leite? Parece que na época de Paulo era meio feio um homem tomar leite, não é? Mas tem que dar leite ainda. Vocês têm que comer outras coisas, mais sólidas. Porque é natural que na vida cristã a gente vá crescendo. Isso é normal, é natural. A vida cristã sempre conduz a um aperfeiçoamento. E por fim, a nossa caminhada com Deus, ela sempre enche o nosso coração de esperança. Paulo diz, aquele que começou, há de completá-la até o dia de Cristo. Toda vez que Deus trabalha numa vida, esse coração fica cheio de esperança. A esperança faz parte
da nossa comunhão com Deus. São coisas comuns em todos nós. Não é normal que isso não aconteça. É algo que nos une, que nos unifica, de fato, como servos de Deus. E nossa experiência com os irmãos, também Paulo fala a respeito disso. Nós temos uma experiência única com os irmãos, algo que nos une como cristãos, e Paulo vai falar isso nos versos 7 e 8. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós. Paulo diz, porque eu vos trago no coração, nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E veja que Paulo diz, eu vos trago no coração. Paulo fala, é justo eu pensar assim, porque eu tenho vocês no meu coração. O que Paulo está dizendo é que toda vida na qual Deus trabalha, você se junta com pessoas, você se une com as pessoas de Deus. A comunhão é uma consequência natural disso. Não é normal uma pessoa ter Cristo no coração e Deus fazer a obra no coração de uma pessoa e ela ficar isolada, não querer relacionamento com ninguém. Aliás, uma das coisas, que caracteriza a necessidade do isolamento, em 99% dos casos, é o pecado. É o pecado. Pode ver, aquele que no começo ele estava aqui, conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo, e agora acabou o culto, ele quer ir rapidinho, não quer falar com ninguém, você não acha mais, não quer receber ninguém. Irmãos, 90% dos casos, pecado. Não tem mais o desejo de falar com as pessoas. Por quê? Porque a obra de Deus em nós, ela sempre une pessoas. É normal, é assim com todo mundo. Independente da sua particularidade, você quer ficar junto das pessoas que também servem a Deus. Você tem necessidade de comunhão. Você não aguenta ficar muito tempo longe. Fica até uma semana, 2, 3, mas chega uma hora que aquilo começa a queimar no coração. Meu Deus, que vontade de encontrar um irmão, de orar com alguém, de conversar com alguém, de compartilhar aquilo de bonito que Deus está fazendo comigo, porque a obra de Deus sempre une pessoas. Não é à toa que o grande resultado da obra de Cristo nesse mundo foi a igreja. A igreja é o suprassumo da obra de Cristo. Por que a igreja é o suprassumo? Porque quando Cristo ele trabalha nesse mundo e faz a sua obra, o resultado é igreja. O resultado são pessoas reunidas para adorar a Deus. A experiência que nós temos com Deus, ele sempre une pessoas. Também sempre produz cumplicidade entre elas. Paulo fala a respeito disso também no versículo 7. Eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. O que Paulo está querendo dizer? Ele está falando, olha, eu estou preso, estou em algemas, mas vocês estão aqui comigo. Há uma cumplicidade entre nós. Nós participamos juntos das minhas algemas. Elas não são minhas, elas são de todos nós. Quando Deus trabalha numa vida, a gente começa a se importar com o sofrimento do outro, com a luta do outro, com a amargura do outro. As algemas do outro começam a ser as nossas próprias algemas. E nós começamos a sofrer não apenas pelos nossos problemas, mas também pelos problemas do outro. É uma cumplicidade que Deus produz em nossos corações. Seria estranho Deus agir em uma vida e a pessoa se tornar insensível ao outro. Ele vê o outro lá chorando, coitado, caído no chão, espumando, e não está nem aí, antes ele do que eu. Tem um samba antigo da Beth Carvalho, morreu, o nosso amor morreu, mas cá para nós, antes ele do que eu. E essa música é horrível, gente, que coisa horrível. Que negócio é esse, antes ele do que eu? Para um crente não existe antes ele do que eu, porque há uma cumplicidade entre nós. O que acontece com o nosso irmão nos afeta. E nós, por nos amarmos, isso é algo que importa para nós. Nós queremos realmente compartilhar dessa experiência, cumplicidade. E por fim, qualquer que seja a obra de Deus entre nós, apesar das diferenças, ela sempre vai produzir o amor, que é o fruto do Espírito Santo. Paulo fala no verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que eu tenho saudade de vocês na misericórdia de Cristo Jesus. E eu acho bacana Paulo traduzir a palavra amor. Paulo gostava da palavra amor e ele usa muito essa palavra. Mas aqui nesse versículo ele usa um termo mais longo. A terna misericórdia de Cristo Jesus. A terna misericórdia de Cristo Jesus. Porque o amor é uma coisa genérica. Mas a terna misericórdia é aquela que pega no colo, faz cafuné, é ternura. Ternura. Paulo fala aqui de um amor que realmente se envolve, um amor que é eterno.
É um fruto do Espírito Santo em sua vida. A obra de Deus sempre produz esse fruto em nós. Não seria normal Deus trabalhar na vida de uma pessoa e o amor, fruto do Espírito Santo, não surgir em nossas vidas. A terna misericórdia de Jesus Cristo está em todos nós. Irmãos, nós somos diferentes. Cada um tem uma experiência diferente com Deus. Cada um tem uma luta diferente com Deus. E nós compartilhamos juntos dessas lutas. Eu fico muito feliz, quando eu converso com os irmãos, vejo que eles têm uma luta tão diferente da minha. E eu posso orar por eles. Eu posso me preocupar com eles, estar junto com eles. E também receber dos irmãos esse mesmo cuidado. É alguém, pastor, como é que está lá? Aquela se melhorou? E aí eu posso compartilhar. Não é, mas problema é meu, não. É um problema nosso, estamos juntos nessa batalha. O Senhor faz isso conosco. O que é igual para todo mundo, apesar de nossas diferenças? Porque a nossa experiência com a obra de Deus sempre é constante. Nunca dura um tempo e termina, não. Ela é constante, é eterna. A nossa experiência com Deus sempre vai produzir uma obra boa na nossa vida, na vida da nossa família. A nossa experiência com Deus, ela sempre vai aperfeiçoar, até a maturidade. E por isso ela vai nos encher de esperança daquilo que Deus há de fazer por nós e através de nós. E a nossa experiência com os irmãos vai nos unir, vai produzir uma cumplicidade entre nós e vai produzir em nós o amor, que é o fruto do Espírito Santo. Vamos abaixar a cabeça e orar. E quero chamar o pessoal do louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar uma última canção que fala a respeito dessa verdade, mas vamos orar antes. Senhor, nós entendemos a verdade, Senhor. A obra do Senhor em nós é linda. Somos tão diferentes, ó Pai, temos experiências diferentes, vivemos em mundos diferentes, mas a obra do Senhor é a mesma. O Senhor faz o mesmo, na minha vida e na vida dos meus irmãos, em alguns sentidos. E hoje nós aprendemos alguns deles. Coisas que podemos esperar, que estão na minha vida. E eu fico feliz quando leio essas palavras, porque de fato essas coisas vivem em mim, estão em mim. E é bom saber que não sou só eu. Os meus irmãos vivem a mesma experiência. Não tem a ver com a particularidade de cada um. Tem a ver com a característica principal da tua obra em nós. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa obra em comum. É algo que todos compartilhamos. Acontece comigo, acontece com os meus irmãos, porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Senhor. É o mesmo Deus em todos nós, imprimindo a sua marca. Imprimindo a marca da sua obra, Senhor, que é idêntica. Idêntica não a cada um de nós, mas idêntica a Ele mesmo. Senhor, continua trabalhando em nós, que possamos ficar firmes como irmãos, estabelecer mesmo um elo de comunhão. E não é tão difícil fazer isso, porque nós partilhamos de uma mesma obra de Deus. O mesmo Deus que está no meu irmão, está em mim também. O mesmo Espírito que fala no coração dele, fala no meu também. Isso é maravilhoso, Senhor. Então que realmente possamos compreender e viver a obra de Deus em nós. Somos o teu povo, o teu rebanho, Senhor. E o Senhor tem toda a liberdade de trabalhar em nós, segundo o propósito santo e soberano do Senhor. E agora vamos cantar o hino, um só rebanho, um só pastor. Vamos lá, um só rebanho. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Vamos ficar em pé agora? Um só rebanho, um só pastor, diga. Um só pastor. Isso é fruto do Senhor em nós. Fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só
As mulheres. Amém, Senhor. Oh Deus, recebe o louvor das nossas irmãs, Senhor. Agora os homens, vamos lá? Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Toda a igreja canta. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Senhor, é por ti que adoramos o Pai. Somos diferentes um do outro, vivemos experiências diferentes, mas o caminho é um só. A obra de Deus é uma só. A salvação é uma só. Como Paulo disse em Efésios, há um só Senhor, um só Deus e Pai, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Deus, algumas coisas são uma só. Faz essa obra, Senhor, que é única na vida de todos nós. A igreja é tua, Senhor. Já que tem coisas que o Senhor faz na vida de todo mundo, no mundo inteiro, independente da nacionalidade, da cultura, já que são coisas eternas, Senhor, e todos os crentes participam dela, então queremos que essas coisas abundem em nosso meio, Senhor. Queremos que elas sejam preenchidas nessa igreja. Opera poderosamente em nossas vidas. E apesar de nossas diferenças, que essa obra surja em nós, ó Deus. Que possamos ver essa obra eterna, maravilhosa, miraculosa em Deus, em nossas vidas. Para nos transformar, para nos renovar e fazer de nós aquilo que o Senhor deseja de nós. A igreja santa, imaculada, Senhor. A igreja que te agrada. A igreja que é parecida contigo. Opera essa obra em nós. A igreja é tua e faz a tua obra, te clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.